Boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Programa começando, promete, hein? Nessa tarde chuvosa e fria de São Paulo. Mas aqui, meu amor, tá ótimo, hein? Vários assuntos, vários convidados super interessantes. Então, já vou liberar para vocês o WhatsApp 964-450532 para vocês mandarem perguntas. Mas antes de falar dos convidados, corta pra mesa, corta pra mesa. Olha que mesa linda! Adriana Zonta, Cake Design, chefe confeiteira, com uma mesa maravilhosa para essa tarde. Mas também iremos falar sobre Joanete, nódulos nos pés, o que fazer, porque na verdade também a gente libera as perguntas, viu, gente? O nosso convidado, doutor Davi Del Giglio, ortopedista e especialista em dor. Este é o homem certo, na hora certa, viu, gente? Aproveita, tem alguma dúvida, quer fazer uma pergunta? Já pode ir enviando, tá? Também, olha só, o Manuel Fernandes, CEO da Infinitos. Vamos entender como funciona a gestão de produção de um teatro. Olha que maravilha, gente, teatro é vida, teatro é tudo, né? Mas como fazer essa gestão? Então, vamos esclarecer, vamos aprender, né? E também a doutora Tamires Cruz, médica especialista em saúde mental. Técnicas de respiração profunda são importantes ferramentas no combate à ansiedade. Gente, a palavra do momento é ansiedade, a gente sabe, ansiedade, depressão. Então aproveita, se tem dúvidas agora, quer esclarecer, tem algum caso na família, está passando por uma situação assim, não tenha vergonha, tá? Mande a pergunta, não precisa falar o nome não, mande a pergunta e esclareça a sua dúvida, combinado? E no De Cara a Cara com Elas, olha só, Maurício Patrocínio, mentor de felicidade, escritor e palestrante, fundador da maior, olha só, da Fator e idealizador do Serempti. Eu acho que é isso, Serempti, tá? Com Camila Silveira. Então, Cara a Cara promete, a gente sempre perguntando, esclarecendo dúvidas. Então, o programa começou, vem comigo. Vamos lá, vamos falar dessa mesa linda. Oi! Como é que você tá, amiga? Tudo bem, e você? Vamos te ver. Prazer Mesa é fofa. Tem minha namorados hoje. Você tá no clima de amor. Já tô Ela no está no clima de dos amor. namorados. Olha só, adorei. É Obrigada. muito fofo. Eu adoro ursinho. Quem não Eu não gosta? sabia. Eu adoro urso, gente, é O muito pessoal fofinho. pede muito ursinho pro Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Então, o amor está no ar, já começamos. O amor está Já no começamos o clima para o Dia dos Namorados. Vou falar um pouquinho sobre a Adriana Zonta, Cake Designer. Desde 2010, Cake Designer, chefe confeiteira, confecção de bolos e doces artísticos e tradicionais também, tá, gente? Olha só. Também. Aulas para iniciantes e também avançado. Assessoria para confeiteiros e confeitarias, treinamento de equipe, oficinas de cupcakes e biscoitos para crianças e eventos, festas e corporativo. Esse é um pouquinho da trajetória dessa maravilhosa. Fala um pouquinho mais, Dri. E agora, primeiro vamos falar dessa mesa? Vamos mostrar os detalhes. Você já sabe como é, os meninos vão mostrar. E você vai descrevendo o que nós temos na mesa. Os docinhos tradicionais de festas, que não pode faltar nunca. Mas com um toquezinho de coraçãozinho, amor, tudo fofinho. O pessoal pede muito pra caixinha de presente. Bom, né? É. Ai, que fofo. Esse aí é um brownie coberto com chocolate Ó, e decorado aquele bolinho. também. Esse é um brownie? Esse é um brownie. Que fofinho. Ele é um brownie coberto. É um brownie tradicional. Esse é um bolo de chocolate, um naked cake, Ai, tá muito bonitinho. chocolate com rum, também decorado, todo comestível, tá, gente? Graça, dá até dó. Esse é o banoffee, eu trouxe banoffee hoje pra vocês. Banoffee É um dos doces que mais pegou pegou muito. paixão nacional, né? Pegou bastante. Banoffee, bolo de cenoura com chocolate. Chocolate, cupcake. É muito seu forte, É. né? Eu comecei, na verdade, com eles, né? Com cupcake. Foi daí que começou tudo. O cupcake pegou no Brasil. E o brownie com chocolate branco também. Brownie também todo mundo adora, né? Todo mundo gosta. E aí, como estão os preparativos As agora do Dia dos Namorados? caixinhas Olha também, as que o pessoal caixinhas. pede alguma coisinha. Sempre tem. Alguma coisa já pronta, né? Para pronta entrega. O pessoal leva. Você está preparando muito agora, que você está vendo que as pessoas estão pedindo. Além dos artísticos, né? Que eu sou Sim. procurada muito para Artístico. artístico. O pessoal tá pedindo muito brownie, banoffee, sobremesas, né? Para o dia a dia. Tá pegando bastante. Era coisa mais para festa. Era, né? Sempre Era muita decoração muito linda. para festa. Agora o pessoal tá pedindo para um final de semana, para um café da tarde. E sai. O pessoal passa, pega. E Dia dos Namorados agora? Dia então dos você tá fazendo- Namorados.
Tá fazendo tudo no ursinho? Não, depende. Às vezes o pessoal pede alguma coisa pintada, aí a gente faz, tipo, arte, né, na mão, tudo pintadinho, com fotos. Sério? Sério, dá pra fazer também. E bolinho, cupcake, caixinha para presente, cesta. E as cestas? Cestas Cesta é um presente também legal. sai bastante. O pessoal dá uma mescladinha com bolinho, cupcake, docinho, bichinho, algum tipo de bebida. E aí... Ah, você está fazendo as pessoal, cestas? Tô. Cestas é lindo, né? E quanto tempo às vezes, tem que pedir? Já, até quantos dias antes você já vai conseguir atender? Ou já fechou? Já fechei. Já fechou? Já fechei. Quem pediu, pediu. Pediu. Quem não pediu, só o ano que vem. Só ano que vem. O pessoal já sabe que a minha agenda é lotada, né? Então o pessoal já começa a pedir com meses. Meses, amiga. Meses. Já marca a data. E aí eu fico na loucura, né? Porque a parte artística eu faço. A parte artística é muito delicada, né? Eu que Plano, faço. requer tempo, por isso que tem que programar. Então precisa tempo mesmo. Ainda mais quando é encaixe. É bem puxado. Você tem um espaço físico ou você só está fazendo pelo... Hoje eu só estou atendendo pedidos online. Online. Só online. Onde? Como que está no Insta? Não mais. Tá, Drizonta. Agenda na tela, diretor. Vamos lá, Simone. Drizonta Cake Designer. Ele lá? Isso. Arroba. Aqui. Drizonta. Olha que bolinho. Os bolinhos, os vintage cakes, está super em alta. Os doces artísticos. Olha esse de florzinha. São feitos um a um na mão. Essa coisa agora de descobrir o sexo do bebê. Hein? Sexo do bebê, é. Tudo comestível. A mãozinha, a Vandinha. Os bento cakes está super em alta. Olha, muito docinho, né? Muito docinho. Ai, que gracinha. 100% comestível. Tô apaixonada por esse. Esse é o Bosque Encantado. É uma maçã do amor. É uma maçã do amor, né? A gente transforma tudo em arte. Não, você transforma tudo, fica tudo mágico. É. Seu trabalho é lindo, você É, sabe. obrigada. É festa, evento, casamento, corporativo, Aniversário, aniversário, nascimento. empresa. Então, a gente trabalha com tudo. Tem algum telefone que você queria deixar? Tenho. Por favor. 11 99592 3988. Tá no Insta, mais uma vez? É o Drizonta _ Cake Designer. Maravilhosa, obrigada. Obrigada a você. Mais Consegue uma vir vez. pelo menos uma vez por mês? Tô marcando aí. Conseguindo? Tô. A agenda dela é Né, a Rê? agenda corrida, né? Tô marcando. Deixa, tô. pelo menos uma vez por mês você vem aqui. Tem, Aí a gente mata tá bom. saudade. Tá bom. Vai mostrando esse trabalho belíssimo seu. Obrigada. Bom, gente, a gente está falando de tanta coisa linda e eu quero saber da sua atitude, do seu gesto, do seu amor, da sua doação, deste momento tão difícil que o Hospital Frei Galvão está passando, está precisando da nossa ajuda. Então, por favor, se você não fez, faça uma doação, não importa, pode ser pequeno, pode ser R$1, 2, 10, 100, 1000, o que você puder e que não vai te fazer falta. Porque para essas pessoas que estão precisando, é muito importante qualquer valor. Gente, o hospital não pode fechar. É filantrópico, né? Significa que não tem ajuda de ninguém, não tem ajuda do governo, não tem ajuda de Estado, não tem ajuda de ninguém, tem ajuda do povo. É o povo ajudando o povo. Então, neste momento, vamos unir para não deixar esse hospital tão grandioso. A gente faz um trabalho tão lindo há tantos anos fechar. Olha para vocês verem, por favor, conhecer um pouquinho da história do hospital. Com mais de 80 anos de existência, o Hospital Maternidade Frei Galvão vive o propósito de acolher bem para salvar vidas. Em constante aprimoramento, o Hospital Maternidade Frei Galvão evoluiu e, atualmente, todos os serviços e procedimentos contam com equipamentos modernos. Hoje, o hospital possui 14.413 metros quadrados de complexo hospitalar. Nossa estrutura conta com 7 andares e dispõe de um heliponto para deslocamento e suporte no atendimento de urgência. Somos referência em serviços de alta complexidade, em cardiologia, no tratamento da hemodiálise, oncologia, maternidade, entre outros. Somos mais de 700 colaboradores, 350 médicos, 13.500 pronto atendimentos por mês, 1.600 consultas ambulatoriais mensais, 650 internações mensais. Hospital Maternidade Frei Galvão. Sua vida é a nossa missão. O Hospital Frei Galvão é muito importante para todo o Vale do Paraíba e para milhares e milhares de pessoas do Brasil. Na tela da sua televisão tem aí o QR Code, aponte a tela do seu celular. Você pode também fazer a sua doação através da transferência fazendo o seu Pix.
Se você que nos assiste, são milhões de telespectadores agora que estão nos assistindo em todo o Brasil. Se você faz agora o seu Pix, a sua doação, a sua transferência, Deus vai lhe dar tudo em dobro. Não em dobro com os bens materiais que você não precisa, mas Deus vai te dar em dobro com muita saúde, com muita paz, prosperidade, fé, esperança e muitos anos de vida, para que você possa continuar ajudando aqueles que estão necessitando de ajuda. Viu, gente? É de fato muito preocupante para todos nós, né? Tantas famílias, tantas pessoas precisando deste hospital e a gente vê as dificuldades, né, e a necessidade para não fechar um hospital desse. Eu penso que até os nossos governantes, né, deveriam ajudar, ver que tem um hospital nessa grandiosidade há tantos anos, né, gente, 80 anos e quase fechando as portas porque precisa de ajuda. Então, por favor, doe amor, doe, faça um Pix. Vamos agora falar um pouquinho de um assunto que ninguém gosta de falar, né? Dores, gente. Tá com dor, dor aqui, dor ali? Pois é, o problema é que a gente está sempre com dor e a gente não consegue entender. Mas a gente vai falar agora com ele, Davi Del Giglio. É Giglio, né? Davi Del Giglio, doutor Davi, ortopedista, especialista em dor. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiro eu quero agradecer o convite, tá? De poder estar aqui, poder estar falando um pouquinho sobre dor. E é isso. Eu sou, como a senhora falou, sou ortopedista, especialista em dor. Em dor, né? Isso, e a gente trata basicamente todos os tipos de dor, sejam elas de origem ortopédica ou não. Desde quando Eu trabalha nessa área focada na dor? Eu concluí a minha formação em dor no ano passado, foi quando eu tirei a prova de título de dor, e eu não parei mais, mas na verdade eu já trabalho com dor há alguns anos, né? 80% mais ou menos do fluxo de um consultório de ortopedia está relacionado à dor. E isso não só na ortopedia, mas várias especialidades, né? Porque, na verdade, o que motiva o paciente a procurar ajuda médica, muitas vezes, é a dor. E foi aí que entrou esse meu fascínio por estudar a dor e conseguir aperfeiçoar mais o nosso arsenal terapêutico para tratar isso. Vou falar um pouquinho aqui, gente. Tem várias dores, né? Dor de cabeça, dor no ombro, dor nas costas, dor nos pés. E você é um especialista. E hoje, quando as pessoas procuram você, é mais direcionado... Quais os tipos de dores que mais aflige hoje as pessoas? A principal queixa de dor hoje no mundo é a cefaleia, né, a dor de cabeça. Depois vem a dor nas costas também, que é muito importante. A dor nas costas hoje, se não me engano, é a principal causa de afastamento laboral, essas coisas. E a cefaleia também, né? A partir disso, a gente trata muito dor no ombro, dor em joelhos, relacionada à artrose, dor em pés. Artrose? A artrose é uma das coisas que deixa várias pessoas com dor, né? Sim. A artrose, ela seria basicamente o desgaste de uma articulação como um todo, né? Quando a articulação passa a não funcionar de maneira adequada. E a gente tem vários tipos de tratamento, depende muito do grau de artrose, o quanto está cometendo essa articulação e qual articulação que a gente está falando. Hoje em dia a gente tem várias técnicas minimamente invasivas, que é basicamente o que a gente da medicina da dor, a gente se especializa e a gente passa a fazer com mais frequência, que seriam infiltrações, bloqueios. Essas infiltrações duram um período de quantos meses? Depende muito do paciente, do metabolismo do paciente e depende muito da medicação aplicada. Eu tenho bastante experiência com infiltração de ácido hialurônico, por exemplo. A infiltração de ácido hialurônico, a gente tende a recomendar ela uma vez a cada 6 meses, mais ou menos, mas depende muito do paciente, do uso que ele dá para aquela articulação e da metabolização que ele apresenta para aquela droga. O que ele faz, o ácido hialurônico? O ácido hialurônico, ele tem duas principais funções. Diria uma função mecânica, que seria a lubrificação da articulação, ele melhora, porque ele imita o líquido sinovial que a gente já tem na articulação e ele melhora muito essa lubrificação. E a outra capacidade que ele tem, outra ação que ele tem é uma ação química, porque ele tem uma ação anti-inflamatória fenomenal, né? Então a gente consegue reduzir a inflamação daquela articulação melhorando a mobilidade. Uma vez que perde a cartilagem, qual o tratamento que é feito hoje? Existem vários tratamentos. Tá tendo? Sim, existem Eles muitos sempre falam, tratamentos. sempre são radicais, né? Alguns médicos são radicais. Ah, não tem jeito, né? Se chegou nesse ponto... Eu gosto de dizer que sempre tem jeito, sempre tem tratamento, sim, o que não pode ficar com dor. Hoje em dia, como a senhora falou em regeneração ali da cartilagem, a gente tem algumas técnicas. Por exemplo, uma delas é o Regenera. É uma tecnologia nova aqui no Brasil. A gente tem usado bastante na nossa clínica, na Clínica Entedor. É uma tecnologia onde a gente tira células de trás da orelha ou da face interior da coxa, onde a gente tira células, a gente fala que são células que ainda não se diferenciaram totalmente. A gente faz um preparado com essas células e a gente implanta na região que a gente precisa que essas células se proliferem e regenerem aquele tecido que está lesado. E a gente está tendo resultados fantásticos com isso. Qual que é o tempo?
O tempo das... Para regenerar, assim que fala. Depende muito do grau de lesão, né? Se a gente já tem lesões condrais profundas, mas na experiência que a gente tem, está sendo assim muito rápido. Dentro de 1 a 2 semanas, o paciente já tem uma resposta muito importante, assim, significativa, uma melhora de qualidade de vida bastante significativa. E a dor na lombar aí? Dor na lombar... É que é muita coisa, né? Medicina da dor é gente, isso. se você tem alguma pergunta sobre dor aí, aproveita e manda agora, 964-450532. A gente está fazendo um pupurri de perguntas aqui, principalmente as dores que mais acometem as pessoas de poderem ter o desespero, né? Sim. A dor lombar é muito comum, é extremamente comum, é uma das principais queixas que leva o paciente a procurar um pronto-socorro de forma muitas vezes desesperada, né? Pode estar relacionado com uma hérnia de disco, pode estar relacionado com uma síndrome dolorosa miofacial, que seria uma dor mais muscular, mais esparsa em toda a região da musculatura estabilizadora da coluna. E existem diversos tratamentos. Basicamente, a gente tenta reabilitar o paciente com atividade física adequada, uma fisioterapia bem feita e, dependendo do caso, a gente consegue muitas vezes fazer uma infiltração ou um bloqueio no ponto específico de dor, sempre guiado por um ultrassom ou por um raio-x, e assim a gente consegue cessar aquela dor de forma momentânea. E aí isso dura por um período enquanto a gente consegue usar essa janela de tempo para reabilitar o paciente de maneira adequada. Nossa, que dura 6 meses, já é uma maravilha, né? Sim, sim. Muitas vezes eu gosto de usar algumas metáforas para explicar para o paciente. Então, eu me coloco numa situação assim, se está dando um problema ali, eu vou lá, desligo aquele disjuntor de dor. A partir do momento que eu desligo aquele disjuntor, a gente ganha um espaço para poder reabilitar o paciente. Muitas vezes, com isso, a gente evita prosseguir para uma cirurgia, alguma coisa mais invasiva mesmo. Vai tentando todas as técnicas primeiro, né? Vai tentando resolver e ajudar de várias formas. Né? Tem uma pergunta que chegou. Vamos lá? O que fazer com as dores no ciático? Jorge Pardal, Prado, Bahia. Ciático, hein? Vamos explicar um pouquinho sobre a dor no ciático. A dor no ciático, a gente fala de forma geral quando existe qualquer compressão, qualquer apertamento nesse nervo ciático e existe aquela dor de forma de radiação, é uma dor que a gente chama de dor neuropática. Vai longa, né? Vem de cima, vai desce, dá o choque na perna, parece um pouco aquela dor de bater o cotovelo só que no bumbum, que dá aquele choque, corre a perna, pode formigar alguns dedos do pé, a gente pode perder... São vários motivos. Podem ser por compressão na origem, ou seja, na coluna mesmo, pode ser por uma compressão fora da coluna, como se fosse uma compressão, por exemplo, da síndrome do piriforme, que é um músculozinho que passa em cima do nervo ciático, e muitas vezes, por ele estar contraído e rígido, ele pode comprimir o nervo ciático e simular uma hérnia de disco, por exemplo. E aí sim que cabe um especialista, um médico com uma especialidade nessa área, fazer um bom exame físico e avaliar exames de imagem, e assim a gente consegue direcionar o tratamento. Consegue aliviar? Sim, de ciático, forma imediata. Mexe, parece que a pessoa que tem ciático sempre tem, né? Depende da origem. É verdade esse negócio desses mitos e verdades. Aí esfriou, mudou o tempo, vai ter dor de ciático. Muitas vezes, no frio, o paciente tende a se movimentar menos. Com isso, ele pode ter de novo, por exemplo, uma dor de um ponto gatilho. Uma contratura muscular. O paciente que tem a síndrome do piriforme, ele passa a ter essas contraturas de forma esporádica. E toda vez que ele tem essa contratura, ele comprime o nervo ciático, gerando toda essa dor. Vai voltar na mesma situação, né? Depende da maneira. Muitas vezes a gente libera esse ponto gatilho com uma infiltração no ponto, a gente localiza o pontinho do piriforme no ultrassom ali no momento, faz uma infiltração, o paciente tem uma melhora na hora e se fizer uma reabilitação adequada, um alongamento adequado, ele pode evitar de ter isso novamente. Tem mais perguntas, hein? Agora ping-pong de perguntas para dor, vamos lá? Boa tarde, doutor. As dores causadas pela doença... É de Lyme que fala? Isso, de Lyme. Lyme mesmo, né? E com tratamento tardio, pois o diagnóstico foi feito depois de anos. Tem algum jeito? Sinto dores fortes e generalizadas. As crises são horríveis. O Eduardo de Curitiba. Olha, Eduardo, o que eu diria? Eu não consigo entender de fato qual é o teu tipo de dor só de olhar a tua pergunta. A gente deveria te avaliar melhor, poder passar por uma consulta presencial, passar por um exame físico adequado e dependendo do tipo de dor, a gente poder te orientar um melhor tratamento. Teria que ver se tua dor tem uma característica mais neuropática, uma característica mais nociceptiva e assim a gente conseguiria te orientar um melhor tratamento medicamentoso e a reabilitação. Doutor, e as dores hoje que as pessoas procuram? As das cefaleias, as dores de cabeça, as enxaquecas? Tem novidades? Olha, Essa é uma das dores que mais... Sim, né? É uma das dores bastante... uma dor muito frequente, muito incapacitante, né?
A enxaqueca, por exemplo, é uma dor muito incapacitante porque o paciente ele perde muitos dos dias do seu mês de forma produtiva, ele perde por conta da dor, ele não consegue agir de forma produtiva, trabalhar, essas coisas. Existem vários tratamentos, existem alguns tratamentos na linha dos abortivos que a gente fala, que é na crise para a gente tentar diminuir aquela dor incapacitante no momento. Existem muitos dos tratamentos que são profiláticos. A gente impede que aquelas crises venham com tanta intensidade e com tanta frequência. Vocês estão fazendo muito uso da toxina botulínica também, né? Sim, a gente costuma muito seguir um protocolo que se chama protocolo PREEMPT e a gente faz uma série de infiltrações em vários pontos da calota craniana e aqui da musculatura do pescoço, onde a gente consegue ter um resultado muito legal a longo prazo de reduzir muito a intensidade dessas crises. Mas isso para pessoas que têm crises várias vezes, né? Para pessoas, qualquer um que tenha a classificação de enxaqueca crônica. Crônica, né? Isso. Quando existe a classificação e o paciente preenche critérios de enxaqueca crônica, a gente pode lançar mão desse protocolo com o Botox. E esse Botox, né, essa toxina botulínica na cabeça, geralmente a durabilidade é quanto tempo? O protocolo é repetir essa infiltração de 3 em 3 meses, se o paciente estiver tendo melhora com o protocolo. 3 em 3 meses. Mais perguntas? Vamos lá. Vamos lá. O que fazer? Temos 6 heróis... Não, Hérnia deve ser. Hérnias, né? Tá, heróis não. Hérnias de disco, 3 bicos de papagaio, artrose na coluna e escoliose na lombar. Bom, vamos lá. Primeira coisa, a gente tentaria te avaliar e tentar entender se a hérnia está gerando dor ou se a dor ela é mais de origem facetária, se é uma dor mais posterior dos corpos da parte posterior da coluna e tentaria te propor uma reabilitação mais adequada. Muitas vezes, se a crise ela é muito intensa e impede que o paciente faça uma fisioterapia... Qual dessas aí que é pior, que atinge mais? Eu gosto de dizer que a pior dor é aquela que mais incomoda o paciente. Não, porque ele tem várias coisas, sim, né? mas ele cita assim? alguns diagnósticos que, na verdade, são diagnósticos muito repetidos pela população leiga, que muitas vezes não estão relacionados com aquela crise, com aquele motivo daquela dor. Por isso que cabe sempre uma avaliação com o médico especialista. A gente conseguiria tentar entender de fato de onde vem essa dor, se ela vem mais do bico de papagaio que ele citou, se vem mais da hérnia de disco, da escoliose, e com isso a gente conseguiria direcionar o tratamento. Nesse caso, de uma dor incapacitante, a gente gosta muito de indicar alguns bloqueios terapêuticos e com esse bloqueio a gente interrompe aquele ciclo de dor. Interrompido o ciclo de dor, o paciente consegue fazer uma fisioterapia adequada e assim resolver aquela questão. E esse interrompimento é esse período de 6 em 6 meses, são com as infiltrações? Geralmente o tempo é menor, mas depende muito do tipo de bloqueio feito. Quando o bloqueio é feito em centro cirúrgico, a gente consegue lançar mão de um bloqueio um pouco mais forte, um pouquinho mais invasivo e direcionar a agulha com o raio-x. Com isso, a gente consegue ter um bloqueio mais duradouro. E a gente também pode lançar mão de outras tecnologias, como a radiofrequência, a crioablação, que são outras técnicas também. Todas as técnicas, né, Edu? Sempre estão várias. E isso está sempre evoluindo, nunca vai parar. Quando o bloqueio é feito em consultório, que daí a gente usa ultrassom, aí a gente faz um bloqueio químico mesmo, com medicação. E mesmo assim a gente tem uma melhora bastante importante. E quando você faz a cirurgia da Joanete, depois aparecem esses nódulos no pé? Tudo tem que analisar também, né? Tem que avaliar certinho, examinar o paciente, olhar exames de imagem, mas a gente proporia vários dos tratamentos, por exemplo, cirurgias minimamente invasivas, por causa da Joanete, que a gente chama de hálux valgo. Ninguém deveria fazer essa cirurgia, viu? Ou cirurgia péssima. Toda cirurgia no pé não, essa do é pé... muito complicada, sabia? Eu falo pra você, faz não. O que acontece é o seguinte, o pé é o principal órgão de carga. Então a gente fica o quê? limita 2 meses demais sem o colocar paciente. o pé, fica... Nossa, é terrível. Pé, tornozelo, são articulações, o joelho também, são articulações que a gente evita bastante a questão da cirurgia invasiva por conta disso, porque a reabilitação é muito chata, né? O ser humano foi feito para andar, a gente não consegue ficar parado, deitado, dependendo do outro. Não, e é muito chata a cirurgia. E aí isso acaba voltando e depois, o que pode acontecer uma vez que você Depende muito da técnica realizada, se foi feita uma osteotomia, se foi minimamente invasiva. Aí cada caso é um caso, cabe a gente avaliar. Pino, coloca tudo, vai complicando, né? Sim. Muitas vezes, as técnicas de se tratar o hálux valgo ou a Joanete mais tradicionais, elas se baseiam nisso. Numa osteotomia, que é cortar o osso em determinado ângulo, corrigir a posição e travar ele com uma placa e um pino. Hoje em dia a gente lança a mão de técnicas minimamente invasivas, que é feito só um cortezinho, a gente entra com como se fosse eu diria de forma grosseira, uma lixazinha, e a gente consegue gastar aquela superfície que está proeminente. Tá? E aí a gente consegue ter uma reabilitação muito melhor, porque a gente não houve de fato uma osteotomia, que é uma coisa um pouco mais invasiva e cortou o osso. Né? E a gente consegue também fazer alguns bloqueios
para esse caso. Então, a gente consegue fazer algumas infiltrações e bloquear alguns nervos específicos que tirariam a dor daquela região. E para os jogadores de futebol aí, de final de semana, os cuidados aí com as lesões do menisco, e aí? Sabe Conhece que... muito? Demais, demais. Jogador de final de semana, né? Até É muito isso, o pior né? que tem, porque o atleta ele está preparado para aquilo. Sim. O jogador de final de semana, muitas vezes ele não está. E aí ele acaba ocasionando muitas lesões em joelho, em coluna principalmente, até em ombro. E aí tem que realmente fazer uma habilitação adequada, reabilitar ele para ele poder voltar a jogar de forma contínua, assim, poder voltar à rotina dele. Mas é basicamente isso. O jogador de final de semana, se ele não está preparado para aquilo, ele passa a ter uma lesão, né, maior e não reabilitar no tempo certo. Davi, onde fica a clínica? Qual o nome da clínica? Eu atendo na clínica Intedor, que fica na rua Oscar Freire, número 2250. Instagram, imagem na tela, vamos lá. Atendo também em outras clínicas pela cidade de São Paulo, atendo na clínica Sem Dor, que fica na Teodoro, São Paulo, no grupo Zero Dor, que é na unidade Perdizes. Tudo relacionado à dor, sou doutor da dor. Isso mesmo. E atendo também em outras clínicas do Grupo Livance. Tem algum telefone que você queira deixar? Sim, o telefone é o 11 97118 8890. Obrigada, viu? Esse é o Imagina. telefone, todo mundo tem que anotar. Dou para todo lado, né? Obrigada, doutor. Imagina, qualquer coisa tem no Instagram também, pode mandar é o seu? perguntas. É o doutor Davi Del Giglio. Hoje, inclusive, eu vou fazer uma live com um colega também especialista em dor a respeito de dor nas costas. Uma dor refratária que a gente não consegue resolver ela de forma rápida. Então, todos convidados. Qual horário? Às 8 horas. Em qual Insta que vai ser? No meu Instagram mesmo, doutor Davi Del Giglio. Davi Del Giglio. Isso, doutor Davi Del Giglio. Obrigada, viu? Imagina. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. Bom, né, que tem mestre especialista hoje em dor para ajudar a gente, a população, né, gente? Ó, nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só, não sai daí que tem muito mais para você no Tarde Top.